que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Luiz Carlos Félix tomando as últimas providências. Pontapé inicial vai pertencer à equipe do Botafogo. Aí está Luizinho tomando posição. 11 minutos de atraso neste Botafogo e Vasco da Gama. São 17h11 no Rio de Janeiro. Temperatura 24 graus. É mais uma etapa do Campeonato do Estado do Rio de Janeiro. Botafogo e Vasco da Gama. Botafogo responsável pelo início de jogo. Aí está, bola rolando no Maracanã. Gil. Botafogo tentando se armar na sua retaguarda. Aí está Gil outra vez. Sofrendo falta, marcando Luiz Carlos Félix. Outra vez Gil. Virando o jogo a China. Dé. Levantamento muito longo para ninguém. Instantes iniciais de Vasco e Botafogo no Maracanã. 0-0. Mendonça. Gil. Luizinho, a escapada é boa. China. Renato Sá. Bom levantamento. Olha o Leão, bateu na trave. O único recurso. Aí está Perivaldo. Tranquilidade para o goleiro Leão do Vasco da Gama. Criança que pratica esporte respeita as regras do jogo. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Agora é a vez do Vasco da Gama. Roberto deixou passar, ficou com Milton. Goleiro Zé Carlos do Botafogo. Milton. Osmar. Vai começar tudo de novo. Campo aberto para Osmar. Renato Sá, de calcanhar. A sobra de Luizinho, apanhou bem. 0-0 no Maracanã. Botafogo e Vasco da Gama. Está Onir. Tirando o Perivaldo. Este é Chiquinho. Milton. A bola de Geraldo. Dé. A marcação de falta contra o Vasco da Gama. Renato Sá. China. Mendonça parando o jogo. Chiquinho. Virando a Perivaldo. Observe que ele pede a colocação de alguém.
Geraldo. E é o segundo córner favorecendo a equipe do Botafogo. Tomando posição para a cobrança, Perivaldo. 0-0 no Maracanã. 4 minutos no primeiro tempo. Saída de bola que favorece a equipe do Vasco da Gama. Este é Osnir. Deixando a Marco Antônio. Osnir. Jogador que está emprestado pelo futebol catarinense à equipe vascaína. Abel. Carlos Alberto Garcia. Levou a melhor. Boa bola. Wilsinho. Gelinho. Paulinho segundo. Milton. Sobra outra vez para Elinho. Quarto zagueiro Geraldo. Elinho. Paulinho segundo. Lateral direito da equipe de São Januário. Carlos Alberto Garcia, só virá. Perivaldo para escanteio. Bem que ele podia ter tocado pelo lado contrário, para frente, não para trás. Cobrança fechada, Zé Carlos. Criança que pratica esporte aprende o sentido de equipe. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Jogo 4 da loteria, primeiro gol do Caxias. É zebra também. Caxias 1, Internacional 0. No jogo 5, o Grêmio fez o seu primeiro gol contra o Rio Grandense, vai dando a coluna 2. Rio Grandense 0, Grêmio 1 no jogo 5. Aqui no Maracanã continua 0-0. Marco Antônio. Vanusa. Roberto. Elinho. Carlos Alberto Garcia. Lançamento é bom. Sobra de Wilsinho. Melhor para a China. Mas o sufoco ainda não passou. É do Botafogo. Levantamento de Milton buscando o seu campo de ataque. Abel. Jogada de categoria de Abel. Marco Antônio. Osnir. Sete minutos, primeiro tempo no Maracanã. 0 Botafogo, 0 Vasco. Milton. Apanhando o Renato Sá. A disputa ganhou Paulinho segundo. Calma de Osmar. Mendonça deixando passar a Renato Sá. Esfriando os ânimos do Botafogo, o jogador Abel. Vai levando, caminhando, andando no Maracanã. Roberto. Apanhando Milton pelo Bota.
Mendonça. Em Curitiba, no jogo 6. Primeiro gol do Curitiba. Atlético 0, Curitiba 1, dando a coluna 2 no jogo 6. Olha o Perivaldo. Marco Antônio ainda evitou a saída de bola. Osnir. Toninho Vanusa. Melhor para Renato Sá, pode até bater daí. Paulinho segundo. Veja a vontade do Abel. Tudo parou no Milton. Vanusa. Paulinho segundo. De presente para o Abel. Boa bola do Wilsinho. Tirando Chiquinho. Finalmente para o goleiro Zé Carlos. A bola inteirinha do Marco Antônio. Ainda 0-0 no Maracanã. 10 minutos no primeiro tempo. Botafogo e Vasco. Toninho Vanusa. O capitão Abel. Carlos Alberto Garcia. Elinho. Garcia. Marco Antônio. Tentativa foi do jogador Roberto. Zé Carlos parece que não gostou de alguma coisa. Talvez da marcação ali da zaga botafoguense. Milton. Lateral esquerdo, China. Esse é Osmar. De primeira até, deixando a Chiquinho. Renato Sá. Osmar. Com a camisa 13 e tudo. Ainda Osmar. Olha o Gil, bateu. Leão. 12 minutos, 0-0. Aí está Gil. Chiquinho. Mais um escanteio. Bateu na cabeça do jogador do Vasco da Gama, que agora está caído aí atrás do gol de Leão. O jogo continua. Perivaldo. Gil, Leão. Perdeu o pé de apoio na hora do tiro. Enquanto o Osnir já está recuperado. Ele que havia chocado com a bola. Toninho Vanusa. Elinho. Tá. Virou rápido. E bem. China. Criança que pratica esporte respeita as regras do jogo. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. (23 minutos no Maracanã). 0 Botafogo, 0 Vasco da Gama. Marco Antônio pedindo a colocação de alguém, orientando a sua defesa.
E dando bronca no Geraldo e no Abel. Tá todo mundo conversando por ali. Não é brincadeira não. Eles não estão sabendo parar esse meio campo e o ataque do Botafogo. O jogo é todinho do Botafogo e eles não sabem o que fazer. Outra vez o Botafogo com Dé. Renato Sá. No vazio para ninguém. O Leão, mais experiente, acaba pedindo calma aos companheiros de defesa. Vanusa orientando o seu ataque. Aí está Elinho, descambado pela esquerda. Roberto. Osmar primeiro. Mendonça, Renato Sá. Campo livre para a China. Se enrolou todo. Elinho. Marca de 25 minutos, primeiro tempo, 0-0. Paulinho, segundo. Toninho Vanusa. Pode até bater daí. E posse da bola, Gil buscando o jogo. Outra vez Gil. Ganhando a parada, Paulinho, segundo. Elinho. Aí está Paulinho, segundo. Milton acabou cometendo falta em cima de Wilsinho, ponta direita no Vasco da Gama. A diferença de tamanho que existe entre os dois não é brincadeira. O Milton entrou com tudo e derrubou o Wilsinho. O capitão Abel para a cobrança da falta. No chuveirinho, Roberto. Milton. Chiquinho. De presente para o Wilsinho. E o Zé Carlos dá bronca. Chiquinho pede alguém. Pede que alguém encoste. Milton. Osmara. Demorando muito o Botafogo para sair do seu campo de defesa. Chiquinho. Mal Chiquinho. Posse de bola para Abel. Ganhou Renato Sá. Verdade é que ninguém do Botafogo esperava. Tranquilidade para o goleiro Emerson Leão. Veja onde está o Wilsinho. Ele inverteu com o Osnir. Osnir passou agora para a ponta direita e o Wilsinho foi para a esquerda. Abel. Garcia. Levantamento de Abel. Roberto na cabeçada. Osmar.
Briga pela posse de bola Perivaldo Roberto. Aí está a marcação de falta contra o Botafogo. Um bom momento para o Vasco da Gama. E o Perivaldo está reclamando. E Abel vai para a grande área do Botafogo. Em Caxias, segundo gol do Internacional. Expulsa a zebra no jogo 4. Caxias 1, Internacional 2. Marco Antônio para a cobrança da falta. Momento de muito cuidado para o goleiro Zé Carlos do Botafogo. Subindo Abel na cabeçada. Quem tirou foi Osmar. Perivaldo pelo sim ou pelo não para a defesa do Botafogo para o goleiro Zé Carlos. Toninho Vanusa. Subindo Abel. Zé Carlos meio desengonçado, mas foi lá e buscou, sofrendo falta. Aí Zé Carlos sentindo dores à altura das costas. Ele quando saiu do gol e pulou na bola, o Garcia deu uma cotovelada. Inclusive ele não conseguiu pegar a bola de primeira. Ainda caiu de mau jeito e agora o China estava ali pedindo... Se desenvolve o corpo e a mente. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Descida do Botafogo neutralizada por Elinho, camisa 4 do Vasco da Gama. Agora Toninho Vanusa. Marco Antônio. Elinho. Este é o Wilsinho. Garcia. Muito alongada a bola. Milton. Lateral esquerdo, China. Sofreu falta de Carlos Alberto Garcia. – 41,5. 0-0 Vasco e Botafogo. China. Levantamento para a grande área. Elinho. Renato Sá. Olha o cruzamento. Voltou para Renato Sá. Rasteirinho agora. Até Mendonça. Leão. Saída de bola com Vasco da Gama. Marco Antônio. Vamos caminhando para os 45 minutos finais no primeiro tempo. Abel. Abel que está sentindo alguma coisa na perna direita. Evita a saída de bola Zé Carlos. Zagueiro Osmar. 45. 0-0. Este é Elinho. De presente para o Chiquinho. Gil. Talvez a última descida do Botafogo nesse primeiro tempo. Arrancada de Gil, vamos acompanhar. Pode bater para o gol. Ainda não. Elinho acabou com a festa. Impedimento claro de Wilsinho. Aí está ele. E é o final do primeiro tempo no Maracanã. 0 Botafogo, 0 Vasco da Gama. Daqui a pouco você vai ter os melhores momentos deste primeiro tempo com Léo Batista. José Regal. 45 minutos de futebol, 0-0. A torcida veio aqui ver. Diário. Muita conversa. Agora vamos ver o que eles vão mostrar. Pontapé inicial no segundo tempo vai pertencer à equipe do Vasco da Gama.
Aí está, saída de bola. Às 18 horas e 22 minutos no Rio de Janeiro. Marco Antônio. Trabalhando com Geraldo. Este é Abel. Garcia. Tocando a bola a zaga do Vasco. Abel, Geraldo, Geraldo, Abel. Wilson. Garcia. Elinho. Wilson, Paulinho, segundo. Outra vez Paulinho, segundo. Tirando Milton. Domínio de bola para Chiquinho. 0 a 0, instantes iniciais no Maracanã do segundo tempo. 0 Botafogo, 0 Vasco, 1 minuto e meio. Aí está Chiquinho. Bola para o Gil, pode até bater para o gol. Veja como o Leão tentando a contratação de Rubem Minelli. Pode ser que Rubem Minelli seja técnico do Fluminense até logo mais. Aí então uma boa notícia para a torcida do Fluminense. Descida de Osnir. Milton. Boa, Milton. Limpo no lance. Interceptação feita por Paulinho, segundo. Elinho. Toninho Vanusa. Rapidamente a Marco Antônio. Osnir e Perivaldo. Melhor para Perivaldo. Buscando o jogo Gil. Este é Renato Sá. Dé descambado lá pela esquerda. Luizinho acompanhando, pedindo bola, veja bem. Tabelinha mal feita por Dé e Renato Sá. Ganhando o Vasco da Gama o tiro de meta. Roberto. Virada de jogo para Carlos Alberto Garcia. Ganhou o Wilson. Boa bola. Vamos acompanhar a descida de Wilson pelo Vasco da Gama. Milton outra vez. Caíram Renato Sá e Wilson, marcando falta o árbitro Luiz Carlos Félix. A partida prossegue com Abel. Vanusa. Recebendo o Wilson. Cobertura perfeita do lateral esquerdo, China. Chiquinho. Vai levando livre, Chiquinho. Mendonça. A resposta do Vasco da Gama com Osnir. Perivaldo em cima. Mendonça também. Osnir. Tirou legalmente Perivaldo. Chiquinho levantando. Melhor para o Vasco com Garcia. Wilson. Elinho. Roberto, Toninho Vanusa. Boa jogada.
Garcia. Para trás é Elinho. Paulinho segundo. Elinho, Paulinho segundo. Tá em um bom momento. É o gol! Gol do Vasco da Gama. Paulinho segundo. Levando de vencida a zaga do Botafogo. Paulinho e Elinho na tabela. Aí está, Elinho, Paulinho, tiro final. Paulinho, segundo lateral direito. Aos 6 minutos do segundo tempo. 1 Vasco, 0. Terminado em Volta Redonda. 1 para o Flamengo, 0 para o Volta Redonda. Deu a coluna 2 no jogo 3 da loteria. E a torcida vascaína se anima no Maracanã. Porque agora ficou mais difícil para o Botafogo, né? Os papéis agora podem se inverter. O Botafogo é que vai partir talvez até para o nervosismo, para a intranquilidade nesse segundo tempo. Aí está o Vasco outra vez com Garcia. Criança que pratica esporte respeita as regras do jogo. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. O Botafogo agora tem pressa com Osmar. Um para o Botafogo, aliás, 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Gol de Paulinho, segundo lateral direito. Juiz chamando a atenção de Mendonça. Osmar. Luizinho. Tirando o Carlos Alberto Garcia. O Roberto acredita. Não há como negar que o Vasco voltou bem mais consciente para o segundo tempo, tocando muito mais com perfeição na bola. Wilson. Rebote para Osmar. China. Dé. China. Mendonça. Apanhando o Perivaldo. A bola ainda é do Botafogo, Luizinho. Cruzamento nascendo. Dé. Carlos Alberto Garcia. Wilson. Paulinho segundo. Recuperação de Renato Sá pelo Botafogo. Dé. Melhor para Elinho. Jogada normal, diz o juiz. Apanhando o Perivaldo pelo Botafogo. Descida de Osmar. Geraldo. Quando temos a renda aqui no Maracanã, para um público de 44.406 espectadores. Uma renda de 1.692.020 cruzeiros. Mendonça. A rebatida do jogador Marco Antônio, a sobra para Roberto. Chegou Garcia para auxiliar agora. Chiquinho. Ainda do Vasco, Toninho Vanuza.
Apanhando o Roberto. Aí está o Wilsinho, ganhando a linha de fundo. Cruzamento. Milton. Lateral esquerdo, China. Bola parada para a cobrança de falta em favor do Botafogo. Vai levando China. Dé. Grande jogada de Marco Antônio, enganando completamente o seu adversário. Apenas com um jogo de corpo. Grande bola para Roberto. Ele tem só Milton pela frente. Osmar. Foi um dos poucos lances em que Milton acabou perdendo a bola. Milton que vem fazendo um grande jogo. Carlos Alberto Garcia. Nesse segundo tempo, voltou com outra mentalidade. (13 minutos, segundo tempo, 1 Vasco. Paulinho segundo, 0 Botafogo. Lá vai Osmar. Paralisado o jogo. O juiz mostrando o cartão amarelo para o jogador Osmar do Botafogo. E o Osmar então já está fora do próximo jogo contra o Botafogo quarta-feira. Osmar, com esse cartão, completa o 3º. Levantando Abel para Roberto. Ganhou Roberto. Falta sobre Roberto. O técnico Froner do Vasco da Gama vai mexer no time. Vai colocar Ramon no lugar de Osnir. Ramon agora vai assinar a súmula e vamos ver essa falta. Encerrado o jogo 9 da loteria. Deu a coluna 1. 1 para o Vitória, 0 para o Botafogo da Bahia. Você acompanha com expectativa o jogador Abel, que vai para a cobrança da falta. Também colocado o Toninho Vanusa. Goleiro Zé Carlos. Bem cobrada. Zé Carlos. Milton. Nada pelo Abel, diga-se de passagem. Toninho Vanusa. Marco Antônio. Milton. É o gol contra. Milton, gol do Vasco da Gama. Contra Milton. Na tentativa, órfão, totalmente órfão na jogada. Tudo isso aconteceu na marca de 15 minutos e meio. Quando o Vasco da Gama já colocou o Ramon no gramado para a saída de Osnir. 2 para o Vasco, 0 para o Botafogo. É impressionante como é o futebol. E a escrita continua. Não adiantou a camisa 13 do Dé, porque o placar está mostrando a todo mundo: Vasco 2, Botafogo 0. O Vasco que teve um péssimo primeiro tempo. Botafogo que teve um bom primeiro tempo, voltou completamente irreconhecível para o segundo tempo. E o Vasco com maior personalidade, mais tranquilo. Olha o Botafogo, Luizinho. E acabou chegando nos 2-0. É claro que o segundo gol é uma dessas anormalidades do esporte. Mas está aí, 2-0 Vasco. Toninho Vanusa. Carlos Alberto Garcia.
Claro que saiu. E houve tapa, bofetão, houve tudo por ali. E o Garcia parece que perdeu alguma coisa. Deve ter sido o cordão, porque ele levou um soco do Perivaldo que não está no gibi. E na verdade quem está caído, ali quase na entrada da área do Vasco da Gama, é o zagueiro central Abel. Aí está ele. O lance do Abel foi agora nesse ataque do Botafogo. Ele se chocou com o Luizinho, porque o Luizinho foi com muita fome e chutou. Não acertou a bola, mas acertou a canela do Abel, que agora está saindo aí. 2 Vasco, 0 Botafogo. É inacreditável o que acontece no futebol. Primeiro gol de Paulinho, segundo lateral direito. E o segundo gol, um gol contra de Milton, que teve um brilhante primeiro tempo. Botafogo tentando se reorganizar com China. Este até. O dono da camisa 13. Uma bola espirrada. Acaba sobrando para o Wilsinho. Paulinho, segundo. Coloca a bola no chão, China. Mendonça. Chiquinho. Este é Osmar. Outra vez Chiquinho. Apanhando o Gil. O Milton está aí. Tentativa de Perivaldo, bateu na zaga. Apanhando o Chiquinho. Sobra para Mendonça. Ponta direita, Gil. Levantando sobre a área. Tirando Abel. Vai ganhar o Botafogo. O tiro de canto não. Paulinho, segundo, evitou. Abel. Toninho Vanusa. De repente começou tudo a dar certo para o Vasco da Gama. Proteção de Perivaldo. Osmar, Chiquinho. Esse é Mendonça. Osmar. Milton. Tentando levar a sua equipe para frente. Abel de bicicleta. Apanhando o Renato Sá. A falta sobre Dé. Marca de 21 minutos no segundo tempo. 2 Vasco, 0 Botafogo. Botafogo tem uma falta a seu favor. Renato Sá para a cobrança. Sobrando para Perivaldo. Osmar. Perivaldo. Vai levando com força. Cruzamento é para Leão. Gil. Chegando junto o Marco Antônio. Contra-ataque do Vasco da Gama. Marco Antônio. Direto para o gol, Zé Carlos. Agora a vez do Botafogo com Renato Sá. Volta ao Vasco, Ramon. No esporte, ganhar é bom, competir é mais importante. Ensine isso a seu filho. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira.
O Botafogo vai levando com Luizinho, Gil. Um encontrão do Luizinho com o Abel que, na realidade, não foi uma falta. Foi um simples encontrão. Você viu bem. E o detalhe é que o Botafogo levava vantagem no lance. Bom, e nesse encontrão o Abel saiu machucado. Eu tenho a impressão que o nariz do Abel está sangrando. O Dr. Otávio Martins saiu agora aqui do túnel do Vasco. Vai ver o que acontece com o Abel. Mas o Abel é duro na queda. Continuou, está lá na barreira, ajudando. E agora o Botafogo vai cobrar a falta. Mesmo porque faltam 3 minutos apenas para acabar. O Botafogo pode fazer pelo menos o de honra aí. Renato Sá vai direto. Ganhando o Vasco da Gama apenas o tiro de meta. Cheio de calma o goleiro Leão do Vasco da Gama. Quarenta e 43,5. Descida de Ramon pelo Vasco. Levou bem, ganhou o miolo. Paulinho. Descida de China. Dé. É para Gil. Só pode cruzar. Abel para fora. É córner contra o Vasco da Gama. Na marca de 44:30. Instantes finais do jogo no Maracanã. 2 Vasco, 0 Botafogo. China. Outra vez China. Chiquinho. Direto pro gol. Rapidamente Leão. É para Paulinho, desguarnecida a retaguarda no Botafogo. Lá vai Paulinho. Jogo 10 da loteria. Paysandu 0, Clube do Remo 1. A bola do Vasco, Abel. Apanhando o Ramon, 45:30. Consultando o seu relógio, juiz Luiz Carlos Félix. Vai terminar. Acabou. 2 Vasco da Gama, 0 Botafogo. Final de jogo no Maracanã, no Rio de Janeiro. No esporte, ganhar é bom, competir é mais importante. Ensine isso a seu filho. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. E a escrita está de pé. Há 3 anos o Vasco não perde para o Botafogo. Hoje no Maracanã, 2-0. Vasco mais uma vez. O primeiro gol do Vasco foi o primeiro gol do lateral Paulinho II, que substituía Orlando em sua carreira de profissional. Veja só que bomba! E o azar baixou na área do Botafogo. Milton corta o passe antes que a bola chegue até Roberto, mas marca contra o seu próprio gol. Final, Vasco 2, Botafogo 0.